Então, como eu falei, né? A gente já mandei 2 exercícios. Hoje a gente vai fazer a correção dos 2, né? Acredito eu que se der tempo a gente terminar o assunto de acidentes ósseos, então a gente já vai ter o terceiro, né? Lembrando, minha gente, que esses exercícios, eles valem nota, valem nota. Mas o que eles valem mais é para vocês aprenderem, certo? Portanto, não adianta vocês copiarem do colega, fazerem simplesmente ir escrevendo, escrevendo, sem nem prestar atenção no que está escrevendo, porque na verdade isso não vai adiantar de muita coisa, tá bom? Então, eu sugiro que vocês façam realmente, estudando, prestando atenção no que estão escrevendo, porque aí sim a gente consegue aprender alguma coisa, revisar, né? Na verdade, o exercício, como o próprio nome já diz, é para exercitar, para fixar o assunto. Então, se a gente for deixando isso para lá, o prejuízo vai ser grande, porque vocês já perceberam que a gente tem uma longa caminhada pela frente, né? Então, só para lembrar aqui mais uma vez. Vou colocar aqui a apresentação. Oi, Divânia. Oi, boa É, noite. boa noite. Sueli estava, mas saiu. Não sei por quê. Vamos aqui desligar aqui esse WhatsApp, porque senão fica só buzinando. Me deixa em paz. Pessoal, vocês estão vendo aí a página do Word? Sim, tá aparecendo aqui. Ótimo. Então, é o seguinte, eu queria que quem fez a atividade já abrisse aí o caderno ou o arquivo que fez para a gente ir dizendo as respostas, né? Discutindo as respostas. Então, para isso, eu vou lendo as perguntas e a gente vai chegando na resposta. E junto, se por acaso errou alguma coisa aí no exercício, não tem problema, esse é o momento de corrigir. Então, vamos lá. A primeira questão do primeiro exercício, né, daquela nossa primeira aula, que foi aquela introdutória, né, introdução ao estudo da anatomia. Então, diz o seguinte: qual a definição de anatomia, né? Ou seja, qual é o conceito que a gente tem, o que é anatomia, no fato? Quem pode me dizer? Tan, 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 tan. Quem pode me dizer? Professor, Ninguém? tem como repetir a pergunta de novo? Tem. Qual é a definição de anatomia? Professor, é o conceito que define o corpo humano, estuda o corpo humano. Sim, também, sim. É um estudo do corpo humano. Quem mais? Eu acho que alguém pediu para entrar. Peraí. Não, entrou. Não. Pediu não. Quem mais? Vocês podem me dizer? A gente já teve uma aula que É a fala, análise é a análise da estrutura biológica, sim, análise das estruturas biológicas. da organização do corpo humano, da estrutura do corpo humano. Elton, por favor, repita aí que deu uma interferência aí na tua fala. Anatomia é a análise da estrutura biológica. É a Hum, ciência que estuda a organização do corpo humano, da estrutura do corpo humano. sim. A gente já teve uma aula de anatomia de fato, né? Que foi a aula do sistema esquelético, a aula de ossos. Porque o nosso estudo da anatomia, ele está acontecendo de forma sistêmica, né? Por sistemas.
Então, quando a gente estuda anatomia, eu sempre falo para vocês com relação à, à localização, né? Com relação à nomenclatura, façam a descrição de como que é aquela parte, né, do corpo. Então, o estudo da anatomia, ele se dá justamente a isso, né? A estrutura do corpo humano por partes e a forma como esse corpo ele se organiza. E desde o primeiro dia de aula, que eu comentei isso para vocês, né, que inclusive a nossa disciplina não gira em torno somente da anatomia, como também da fisiologia. E a fisiologia a gente acaba colocando no meio aí, que é referente à função, né? A fisiologia, ela se refere justamente à funcionalidade, como é que acontece fisiologicamente, como é que aquela parte do corpo, né, aquela estrutura do corpo trabalha de forma fisiológica, ou seja, o normal dela é como? Para que a gente possa entender como é que o corpo da gente, as patologias, na verdade, elas acontecem, né? A patologia nada mais é do que uma doença, né? Que ela se manifesta a partir de alterações da normalidade. Então, é a partir daí que surgem os sinais e sintomas que aquela pessoa vai manifestar daquela determinada doença. Mas aí isso é o estado patológico, o estado fisiológico é como é que aquela estrutura, aquele órgão, ele deve funcionar na sua normalidade. Então, a fisiologia a gente acaba falando, né, colocando aí no meio sempre, embalando, na verdade, no meio do caminho, e a gente acaba, não pensem que a gente está aqui estudando somente a anatomia, a gente está estudando anatomia e fisiologia. Tanto que quando eu falo da função, isso se refere à fisiologia, certo? Não se refere, porque a anatomia é uma questão de nomenclatura, organização, descrição, e é isso. Mas aí a fisiologia traz bem para esse lado. Então, a anatomia é justamente isso, gente. É essa ciência que ela vai estudar o corpo humano, né? Como ele se estrutura e como ele se organiza. É tanto que quando eu estou falando para vocês sobre, por exemplo, comecei falando sobre os ossos. Então, antes da gente falar do nome de cada osso, a gente foi ver um pouco do que tem dentro do osso, né? Porque muitas vezes a gente tem a percepção que o osso, ele é um órgão morto. Tem essa coisa na nossa cabeça, na verdade, porque osso se refere, na verdade, reflete um pouco em morte, essas coisas, né? Então, às vezes, a gente tem essa percepção, até de forma automática, né? Nem porque a gente quer, que se refere a algo morto. Mas, na verdade, não, né? Quando a gente vê as menores estruturas que tem dentro do osso, aí a gente consegue perceber que, na verdade, não é algo morto, é algo realmente vivo. Meu povo, número 2. Gente, eu vou falando aqui, vou perguntando a vocês, mas aí se ainda ficou alguma Boa dúvida. noite, cheguei agora. Boa noite, a Suelen. Mulher, tava botando o menino ali pra dormir, não consegui, fui pra deixar na casa da vizinha. Meu marido saiu, por isso que eu entrei atrasada. Essa é. Então, gente, eu for falando sobre a resposta, mas aí qualquer coisa vocês perguntem, viu? Pergunta, diga que não entendeu. Número 2. Como a anatomia ela pode ser dividida? A gente pode estudar ela de 3 formas. Que formas são essas? Ela pode ser dividida em anatomia macroscópica e anatomia microscópica. Hum. Alguém mais colocou diferente? E a anatomia do desenvolvimento também. Hum. Professora, eu mandei o meu há pouco tempo, viu, para você? Certo. Eu mandei o meu desde ontem, não sei se você olhou.
Que mais, minha gente? É bem interessante, porque a gente, foi falado aí a respeito do desenvolvimento, né? Porque realmente a gente nasce de uma forma, né? E o nosso corpo ele vai passando por algumas adaptações no decorrer, né? Do desenvolvimento. Tanto para todas as etapas, na verdade, né? Tanto na fase de recém-nascido para bebê, né? De bebê para criança, de criança para adolescente, de adolescente para adulto. Então, nosso corpo ele vai realmente sofrendo algumas transformações. E essas transformações, muitas vezes elas estão assim presentes até assim na funcionalidade do nosso corpo, né? Na aula passada eu falei para vocês a respeito dos ossos do crânio, né? Que quando a gente nasce, a gente não nasce com eles fechadinhos, formando a articulação direitinho, né? Na verdade, a gente nasce com as fendas, né? Com os dois espaços, que no caso é o que a gente chama de fontanela, né? Popularmente conhecido como moleira. Alguém quer considerar mais alguma coisa? Nada, gente? Então vamos para 3. Descreva em detalhes a posição anatômica de referência. Eu ensinei para vocês como é a posição anatômica. Ela é uma posição que é utilizada para o estudo da anatomia de forma universal, né? Em todos os lugares a gente vai utilizar essa posição. Então, quando a gente for se referir ao corpo de alguma forma, a gente vai considerar a posição anatômica, por mais que o corpo ele não esteja naquela posição, mas a gente tem que sempre imaginar, considerar como se tivesse. E a gente sempre vai considerar como está, no caso, no corpo, né? Por exemplo, muitas vezes a gente se depara com uma pessoa e essa pessoa está de frente para a gente, né? Então, no caso, a minha direita, ela vai ser a esquerda da pessoa. Então, muitas vezes eu acabo me atrapalhando, né? A gente acaba se atrapalhando nesse estudo. Até no momento que a gente vai pedir para que o paciente ele fique num determinado posicionamento. Então, a gente tem que sempre considerar o corpo da pessoa e não somente o nosso. Então, como é que é, gente, a posição anatômica? Quem lembra? O corpo fica em uma posição em pé, com os membros inferiores estendidos ao lado do tronco e as palmas das mãos voltadas para a frente, com a cabeça e os pés apontados para a frente e o olhar para a horizontal. Uhum. Concordo com ela. Certo. Então, a pessoa tem que estar de frente, né? Com os pés voltados para frente, né? Assim, alinhado com a cabeça. Os braços, no caso, eles vão estar paralelos ao corpo, ao lado, né? Com as palmas abertas, olhar para o horizonte. Então, é essa a posição anatômica. Número 4. Quais são os planos anatômicos de secção? Quem lembra quais são os planos? Plano frontal, plano transverso e plano sagital, mediano, né? O sagital, ele vai dividir o corpo em quais partes?
Divide o corpo em duas metades igual, direita e esquerda, Ingrid. Certo. Então, no caso, é um plano que ele vai atravessar o corpo, né? No meio, exatamente no meio, onde a linha medial, né? A linha medial, ela é uma linha que a gente chama de linha imaginária, né? Que passa exatamente no meio do corpo. Então, no caso, vai dar origem a duas metades, no caso, direita e esquerda. Então, no caso, seria lateral direito e lateral esquerdo, não é isso? Isso. Isso. Ótimo. Aí, o plano frontal, ele vai dividir o corpo em quais partes? Ele divide em metade anterior e Isso. Ele divide verticalmente em duas metades diferentes. Isso. Então, no caso, o plano, ele vai atravessar, né, de forma vertical. Então, o que é que vai acontecer? O corpo, ele não vai ser mais dividido em lateral direito e lateral esquerdo. Ele vai ser dividido entre parte anterior e parte posterior, vulgo frente e costas, né? Isso. Ótimo. Agora, o transverso. Ele vai dividir o corpo em quais partes? Na horizontal. superior Metade inferior, diferente. não? Superior e inferior. Superior e Ótimo. Então, a gente vai ser atravessado, né, no caso, de forma horizontal, e o corpo ele vai ser dividido entre superior e inferior. Certíssimo. Deixa eu ver. Pessoal, se atentem bastante aos nomes, certo? Com relação a sagital, com relação à frontal, certo? Isso vai nos ajudar, né, em alguns dados momentos. Por exemplo, o osso frontal. A localização dele lembra justamente o plano frontal. Com relação, quando a gente vai falando sobre as articulações, também vai nos ajudar, né, essa parte de sagital, de coronal. Isso vai ser comentado também, né? Às vezes, muitas vezes, um osso ou uma articulação, um músculo, enfim, eles levam o mesmo nome. Aí, justamente porque estão localizados no mesmo lugar. Então, quando a gente faz a associação, nos ajuda. Número 5. Sobre quais são os cortes anatômicos? Quem lembra quais são os cortes? Cortes longitudinais, cortes transversos e cortes oblíquos. Certo. Certíssimo. Agora vamos lá para a parte boa, né? Qual a definição dos termos? A gente tem aqui alguns que foram os que a gente estudou, né? Medial se refere a quê? O termo medial. O mais próximo do plano, sagital, mediano. Hum. Certo. Todo mundo concorda? Sim. Ótimo. E o lateral? Fica mais afastado do plano mediano. Certo, fica mais afastado. Então, no caso, o medial fica mais próximo e o lateral fica mais longe, né? Mais gente chegando. Número não. Letra C, perdão. Proximal se refere a quê? Raiz do membro. Certo. Eu não entendi, cortou a sua fala pela metade. Só escutei membro. Raiz do membro. Próxima raiz do membro.
Sim. E Mais distal? próximo do ponto de origem. Isso. E distal? É mais afastado, Mas é o a contrário. Mais afastado do ponto de origem. Uhum. Então, proximal se refere a algo que está mais próximo do ponto de origem e o distal mais afastado. O que seria o ponto de origem? Uhum. Seria o tronco, professora? É, de certa forma, certo? Porque o ponto de origem, ele se refere ao... deixa eu ver se eu sei explicar. Aonde começa, onde começa aquele membro, que no caso é realmente o tronco, né? Mas aí no caso dos membros superiores, eles seriam a cintura escapular, né? E os membros inferiores seria a cintura pélvica, né? Mas é justamente o ponto em que dá acesso ao tronco, né? Dá acesso à sustentação, que é o tronco. Show de bola. É chuva? Não. Vamos que vamos. Cranial se refere a quê? Se eu disser que você está muito cranial hoje, É a parte superior do corpo. se refere a algo que está mais Acho próximo da mais perto cabeça, do né? crânio, da cabeça do crânio da cabeça. Isso. Então, cranial se refere a algo que está próximo da cabeça. Cranial e superior é a mesma coisa, certo, gente? E quando eu digo que é algo que está caudal, Em direção dos pés, ou região do coste. do cóccix, ótimo. Então, o caudal, ele se refere também ao termo inferior, né? Inferior, caudal, ou caudal, é tudo a mesma coisa, né? Assim como superior é a mesma coisa de cranial. Vamos. G. Ventral, se refere a quê? A superfície frontal do corpo. Isso. Ventral se Concordo refere. plenamente. Ventral se refere justamente à parte da frente, né? Aquilo que está mais à frente. E dorsal? A posterior. Trás do corpo. Isso. A dorsal se refere à parte de trás, né? A parte que está mais para trás. Então, no caso, ventral é a mesma coisa de anterior, né? Ou seja, essa estrutura é mais ventral, ou então é mais anterior, ou então essa estrutura é mais posterior, é mais dorsal. Letra I. O que significa o termo médio? É o eixo sagital mediano. Como é? O eixo sagital mediano. Ainda não chegamos lá. É o interposto entre o superior e o inferior, ou entre anterior e posterior.
Isso, o termo médio, gente, ele se refere justamente ao que está entre algo que é superior e outra coisa que é inferior, né? O que está no meio entre os dois, ele vai ser chamado de médio. E o que também é anterior e o que é posterior, tá? Então, o exemplo mais clássico é o pulmão, né? O pulmão, ele tem 3 lobos, é um dos pulmões, ele tem 3 lobos. Então, no caso, o lobo de cima, ele vai ser superior. O lobo de baixo, ele vai ser inferior. E o do meio, no caso, ele vai ser chamado de lobo médio. Ele está no meio dos 2 lobos do pulmão. Então, esses aqui são 3 termos que a gente utiliza para dizer que algo está no meio, certo? Mas eles têm uma diferença, né? O termo médio se refere a algo que está entre superior e inferior e que está entre anterior e posterior. O termo intermédio é algo que está entre o medial e o lateral. E o termo mediano é algo que está realmente passando na linha do plano sagital mediano, ou seja, naquela linha que passa exatamente no meio. Então, essa estrutura, ela é mediana, né? Então, ele é mediano. Então, o que isso quer dizer? Que passa exatamente no meio. A questão... Gente, com relação aos termos aqui, ficou alguma dúvida? Não. Ingrid, para mim ficou, porque eu não consegui entender bem do médio, intermédio e mediano, não. Estava cortando aqui. Certo. Então, eu vou pegar aqui de cima, olha. O primeiro perguntava o que significa o termo medial, né? Medial é algo que está mais próximo do meio, não é verdade? E tem a diferença. Lateral e medial são contrários, né? Todos esses termos, um é contrário do outro. Uma coisa que é proximal, outra é distal, uma que é cranial, outra é caudal e assim vai. Todos são opostos. Quando a gente chega aqui no final, eu tenho 3 termos que todos 3 significam algo que está no meio. Mas para a gente conseguir definir o que é cada um, a gente precisa se perguntar, que meio? No meio de quem? Tá? Então, o termo médio, ele se refere a algo que está exatamente no meio do corpo. Eu vou aqui abrir o slide para mostrar a imagem que é melhor. Estou ceguinha aqui. Pronto, esse aqui. Então, o mediano, ele se refere a algo que está exatamente no meio, ou seja, exatamente sobre o eixo sagital mediano. Aquela linha imaginária que eu falei para vocês, né? Ou seja, eu tenho aqui o esôfago, olha, esse tubo aqui, que ele é um órgão mediano. Ele não está no meio de ninguém, na verdade, em quem ele está no meio não importa. O que importa é que ele está exatamente no meio do corpo. Assim como aqui pela frente a gente tem a traqueia e assim vai. São órgãos que estão no meio. O intermédio se refere a algo que está no meio de 2 estruturas. No meio de algo que é medial e no meio de algo que é lateral. O exemplo disso, a gente tem esses músculos do quadríceps, que é composto, na verdade, por 4 músculos. 3 vastos e um reto. Eu tenho o vasto lateral, é esse músculo aqui, que ele é mais lateral. O vasto medial, o próprio nome já diz, né? Ele é mais medial, mais próximo ao meio do corpo. E entre um e outro, eu tenho mais um no meio. Então, como é que eu vou chamar esse que está no meio do lateral e do medial?
eu chamo de vasto intermédio, certo? Então, intermédio sempre será alguma coisa que está entre o medial e o lateral. E o médio? Somente a palavra médio. Como é que eu vou dizer que alguma coisa ele é médio? É quando ele vai estar entre algo que é superior e inferior, né? Por exemplo, aqui eu tenho o pulmão, né? O pulmão ele é composto por duas fissuras. Essas duas linhas aqui, olha. Então, se eu tenho duas fissuras, então acaba cortando ele em 3 pedaços, né? O outro pulmão não, ele só tem uma fissura que só se divide em duas partes, mas esse daqui é em 3. Então, essas partes, elas são chamadas de lobos. Então, como é que eu vou chamar? Esse que está mais acima. Tudo que está mais acima eu chamo de superior, né? Tudo que está mais embaixo eu chamo de inferior. E o que está no meio dos dois? Eu vou chamar de médio. Ele está entre o superior e o inferior. Ou então, entre algo que é anterior e posterior. Entre duas coisas, né? Um é anterior e o outro é posterior. E vocês podem até observar, até pelo exemplo, que os nomes deles já carregam essa nomenclatura. Deu para entender, Sueli? Sim, deu para me entender. Bem claro agora. Ótimo. Vamos voltar para lá. Agora, número 7. Quais os níveis de organização estrutural do corpo? Célula, tecido, órgãos, sistemas e organismos. É isso? Qual que é o primeiro que eu não escutei? Células, Ainda tem algo menor. Químico, celular, tecidual, orgânico, sistêmico e organismo. Isso aí. Então é o seguinte, gente. O nosso corpo, ele é composto, até alguém falou aí a respeito da a divisão da anatomia, né, que ela é dividida em microscópica e macroscópica. Microscópica é as estruturas que a gente não visualiza a olho nu, né? Então, macroscópica é o que a gente consegue visualizar a olho nu. Então, se a gente abrir uma pessoa, a gente consegue ver, e não precisa nem abrir, na verdade, a gente já consegue ver alguns órgãos, né? A gente vê pele, né? A gente consegue perceber outras coisas, como veias, né? Consegue sentir artérias, consegue ver os órgãos no sentido os membros, perdão, membros superiores, membros inferiores, e assim vai. Então, mas na verdade o nosso corpo, né? Ele é construído a partir de unidades estruturais, né? E essas unidades, elas se agrupam, né, para poder formar a unidade maior. Eu dei até o exemplo da casa no primeiro dia de aula, né? A casa, ela é composta por uma unidade menor que é de tijolos. Mas aí, para poder compor o tijolo, existem outras unidades menores ainda, né, que são utilizadas para poder fazer o tijolo. E assim sucessivamente. Então, a gente vai e usa os elementos para construir o tijolo, que usa os elementos para construir a casa, que une a outros elementos que vai construir como é que a gente chama? Os cômodos daquela casa, e até virar a maior unidade, que é a casa em si, não é verdade? Então, o corpo da gente não é diferente, né? A maior unidade é o organismo da gente como um todo. Mas o nosso organismo, ele é constituído por sistemas. O que são os sistemas? São determinados órgãos que eles estão interligados de alguma forma e que têm um objetivo comum. Não necessariamente esses órgãos eles vão estar juntos, certo? Vão estar juntos, pertinho um do outro. Às vezes eles estão até um pouco distantes.
mas eles se comunicam, né, entre si e trabalham em prol daquele objetivo, né? E com isso a gente vai estudar o sistema cardiovascular, né, o sistema urinário, e isso acaba até sendo representado até pelas especialidades que a gente tem hoje, né? Por exemplo, o médico cardiologista, o pneumologista, e assim vai, acaba se caracterizando de certa forma. Mas aí, antes de formar os sistemas, para poder formar esses sistemas, eu tenho uma unidade menor do que os sistemas, que no caso são os órgãos em si, né? Eu falei que o sistema ele é composto pelos órgãos que se interligam e trabalham para chegar num objetivo final. Então, esses órgãos, eles compõem os sistemas. Mas para poder compor os sistemas, eu preciso primeiro compor os órgãos, que no caso, eles vão ser compostos pelos tecidos, né? Se a gente falar bem popular, pela carne em si, né? Mas aí esses tecidos, eles vão ser compostos pelas células, né? Que já vão ser as unidades microscópicas. E essas células, elas serão compostas pelas moléculas químicas, né, para poder compor uma célula. Então, se a gente for falar agora, que a gente falou de cima para baixo, agora vamos de baixo para cima, as moléculas, elas formam as células, né? As células se unem e formam os tecidos se unem e formam os órgãos, eles trabalham juntos e formam os sistemas, e os sistemas juntos formam o nosso corpo humano, que é a nossa unidade final. Então, assim, a anatomia, ela também tem vários ramos, né, várias áreas que estudam partes, essas unidades menores do corpo, né? Que para a gente não é pertinente a gente conversar sobre isso, né? Mas, por exemplo, quando a gente estuda biologia, a gente estuda justamente essas unidades menores, como a parte química, né, a parte celular, mas aí existe o estudo da histologia, por exemplo. Histologia é o estudo dos tecidos. E assim a gente vai desmembrando aí, mas cada profissão, na verdade, ela vai estudar aquilo que é interessante para ele. Então é assim que o nosso corpo ele se organiza. 8. Qual a importância do estudo da anatomia para o profissional de radiologia? Essa é ótima. Pessoal de tudo. Eu acredito que ela é basicamente permitida para a interpretação, né, dos projetos radiológicos convencionais, aqueles que a estrutura, a correção postural no momento de estar ali deitado para fazer o raio-x. Eu acho que é isso. Também a interpretação da estrutura anatômica na radiografia. Sim. Quem está com o microfone ligado, pessoal? Era eu, mas já desliguei. Quem mais quer responder essa? Quem mais? Quem mais? A resposta nossa está errada. Não, tá não, mas ela é muito pessoal. Eu queria ouvir de mais gente. A minha eu coloquei que é fundamental, pois o técnico lida desde o apalpamento para o posicionamento do paciente para a realização do exame, como a interpretação das estruturas anatômicas na radiografia. Ótimo. Vocês já pensaram que
vai chegar a solicitação para vocês, né, de alguma parte do corpo para ser tirado o raio-x, por exemplo, enfim, ser feita a imagem, né? E vocês não saberem qual é o melhor posicionamento para poder pegar a imagem, porque ele não vai lhe dizer o que é que você tem que fazer com o paciente, deixar ele em qual posição, né? Se você tira de forma mais anterior ou posterior, enfim. Isso é algo que realmente a gente é que tem que saber, né? Ele não vai nos informar. E até também uma questão de interpretação, né? O laudo, no caso, quem vai dar é o especialista, né? Mas é interessante a gente estar a par, né? Do que existe no nosso corpo. Imagina você tirar um raio-x do tórax e você não compreender o espaço que existe entre os pulmões, por exemplo, né? Até para a gente perceber que às vezes esse espaço está maior, ou então está maior do que deveria, né? A gente entender também qual é o padrão de normalidade. Então, é realmente muito, muito, muito importante. Vamos para a nossa próxima. A nossa aula passada. Tem um pouquinho mais de pergunta. Vamos lá. Quais as funções do esqueleto? Ixi, o esqueleto tem muitas funções. Isso aí eu não respondi não, professora. Eu A também não respondi, não. sustentação é a sustentação do corpo e a proteção dos órgãos internos Sim. e também reserva sais minerais e a produção de células sanguíneas. Células sanguíneas. Certo. Alguém colocou diferente? Pode falar. Então, a gente tem aí 5 funções, né? Dos nossos ossos, né? O nosso esqueleto tem que dar de conta. Que é o apoio, né? Ele tanto serve como apoio, como estrutura para o movimento. Então, tanto para a gente se pôr de pé, como para a gente se movimentar. São essenciais. Para o armazenamento de sais, armazenamento de minerais. Tem a função também da hematopoiese, né, que é a produção de células através da medula óssea. E tem também a proteção dos órgãos vitais, né, através dos ossos que abrigam os órgãos vitais, né, dentro das suas caixas. A gente tem a caixa craniana e tem a caixa torácica também. E eles servem justamente com esse formato de armadura, né, para nos proteger. Agora vamos lá, 2. Como pode ser dividido o esqueleto? O esqueleto pode ser dividido axial e apendicular. Isso. O que é que nós temos no axial? Formado pela caixa craniana, coluna vertebral, caixa tórax. É isso? Isso. Então, no esqueleto axial, a gente tem crânio, né? Tem coluna vertebral e tem caixa torácica. E no esqueleto apendicular? Compreende a cintura escapular, formada pelas escápulas e clavículas. Cintura pélvica, formada pelos ossos ilíacos.
da bacia e o esqueleto dos membros. Isso? Sim. Então, aí a gente tem membros superiores, né? E membros inferiores. Então, os braços, as pernas. Tem também a cintura escapular, né? E a cintura pélvica, né? Que são os pontos de apoio para a fixação dos membros no tronco. Muito bom, muito bom, muito bom. E a gente só queria ouvir a voz agora eu não estou sabendo mais o nome dela. Não me diga que é a Ana minha. Raquel. É dela mesmo, porque eu tô achando muito estranho que Ana ela tá calada. Raquel. Eu tô com medo dela ter dormido. Não, tô dormindo não, mas no fim não, mas eu tô só ouvindo. Entendeu? Porque como eu não vou nem dizer nada, eu vou só ficar calada para ouvir, para ver se me mantém viva, acordada. Pois vá armazenando tudo aí na caixa craniana, por favor. Eu vou fazer amanhã, mas se preocupe não que eu estou aprendendo. Eu tô com medo de você ter dormido, você se dormiu na outra aula. Isso aconteceu só naquele dia, não sei nem que dia foi, mas é porque eu tava muito cansada. Hoje eu tô prestando atenção na aula. Ai, meu Deus do céu. Tá bom. Então, meu povo, vamos lá. Agora chega de brincadeira. As perguntas estavam muito fácil. Quais são as regiões da coluna com os respectivos números de vértebras? Quero saber quantas são, em que parte são. Cervical com 7, torácica com 12 e lombar com 5. Isso tudo, hein? Aí tem o sacro É? e o cóccix. Sim, Ao todo são 26, né? sim, são. Toda a nossa coluna, né, ela é composta. Eu tô brincando, viu? É só para saber se vocês estão seguros mesmo. Eu sei que eu tinha. Essa aí eu li, eu sei que era correta. Rapaz, Ingrid é cruel, viu? Ela deixa a gente com a dúvida, mesmo a gente sabendo que tá certo. Por É, incrível que porque pareça, eu tenho decorado essa também, viu? é só para vocês confiarem em vocês mesmos, viu? Quando eu perguntar, é isso mesmo? Pra dizer, é, porque eu sei, estudei e eu fiz. A resposta é para ser essa. Preciso assistir ainda a aula passada para me ver se entra alguma coisa na minha cabeça, porque eu passei a aula dormindo. Tenho que ver de novo. Ah, meu Deus do céu. Então, minha gente, a gente tem aí um bom quantitativo de vértebras, né? A gente tem as vértebras cervicais, aí as vértebras cervicais ficam aonde? Perto do pescoço, no pescoço, não? É, no pescoço. Exatamente, na região cervical, né? Isso, na região cervical. Quantas são mesmo que eu esqueci? O quê? Quantas cervicais são? 7. Sim, tá certo. Aí as torácicas ficam aonde? O nome já diz, próximo ao tórax, né? Perto do tórax. Ó, Na perto não, região, é né? no tórax. Tórax. É no tórax, tá? Só que é na parte posterior. Olha, eu estou tentando confundir vocês, mas vocês não se confundam. São quantas mesmo as torácicas? 12. Isso tudo, hein? Isso tudo É isso. 12, né? Sim. Sim, tá certo. Aí as lombares? 5. São 5. E se Vixe, só? localiza só 5. E se localiza na região lombar. Ótimo. Aí com isso a gente preencheu, né, a parte posterior, finalizando aí a coluna com o sacro e o cóccix, não é verdade? Isso. Positivo. No sacro e no cóccix a gente tem umas vértebras, mas no caso elas são vértebras fundidas, não é verdade? Uhum. Positivo. Vou até já procurar uma imagem que dê para ver bem direitinho no que elas são fundidas, para vocês perceberem.
Então, povo de Deus, falamos das vértebras, ótimo, maravilhoso. Agora, por que as costelas falsas são assim chamadas? Essa pergunta é ótima. Por que a gente chama as costelas de falsa? Porque elas são flutuantes. Não, Porque tem elas as são flutuantes. ligadas indiretamente ao osso externo. Suas cartilagens são fixadas nas cartilagens da costela. Certo. Então, assim, para ficar bem claro, as costelas falsas, elas não têm cartilagem própria que se liga ao externo, né? Elas pegam carona nas demais, né? Na última costela verdadeira. É igual você comprar uma coisa falsificada, né? A coisa, no caso, tá pegando carona naquela marca. Então, do mesmo jeito, são as costelas falsas. Quantas são mesmo as falsas? 6 costelas falsas. Isso, 6 costelas falsas, no caso, 3 pares, não é isso? Isso. Ótimo. Ótimo, ótimo, ótimo. Agora, número 5, cite 5 ossos do crânio. Eita, danada. Frontal, Hum, parietal, temporal, certo. occipital, Hum, esferenoide e sim, etemoide. certo. Você já disse todos, né? Isso, mais Sim, que 5, não foi? foi. Eu tô contando aqui mais. É, foi. Certo. Foi mais que 5. O frontal só tem um. Só tem um. Só. Ó. E o parietal? Também acho que é só um. Confirma aí, Elton. É só um mesmo? É um ou é dois? É 2. Isso. São dois, né? Parietal direito e o parietal esquerdo. E o occipital? Só um. Só um. E o temporal? Só um. Oi. É um ou é dois? É um. Quem acha que é um, levanta a mão. Eu acho que é só um. Quem acha que é dois? Você quer endoidar a gente? Diga. Eu acho que é um também, professor. Foi só Ana o que eu aprendi Raquel. até agora? Ana Raquel, é um ou dois? Eu sei lá, eu acho que é um. Eu não sei, não. Eu não Vou lembro, tirar uma não. coisa aqui para mostrar para vocês. Mas eu acho que é um. Peraí, deixa eu pegar minha apostila, que eu sei. A levantou para tu, a narriê para eu. Aí, Ingrid tá animada, viu? Tem que ser. Bora, meu povo, eu acho que é dois. Eita, meu Deus. Minha gente é dois. Eu também acho que é 2, professora. Então, pronto, Ingrid. Se você que sabe, tá dizendo que é dois, então é dois. Você É acertou, dois, minha professora. Você gente. tá olhando aí a apostila, né? Eu Ela tô tá olhando a botando para apostila, sabe de vocês tudo. agora. Eu tô olhando aonde? Olhei Então agora. você tá, com Eu não certeza tinha você tá nem, aí com sua eu não tinha apostila, nem seu olhado pra tela computador do de lado, né? celular. A minha tá lá em Açu, lá na Cardine Raquel. Só Deus sabe. Ai, gente. Temporal é E a minha dois, tava certo? junto com a sua. Olha. Ai, Jesus, peraí.
O frontal é só um, né? Aí o occipital é aqui posterior, olha, frontal é frontal, né? É anterior. O occipital, posterior. Aí eu tenho os parietais aqui, né? Olha, verde. Um e outro. Aí eu tenho, no caso, o esfenoide, que é esse amarelo aqui no meio, que é só um mesmo. E eu tenho os temporais, são dois, né? O direito e o esquerdo. E o etimoide também é só um, né? É único. Mas é bom, gente, essas pegadinhas é bom, porque aí depois a gente não erra mais, não. Vamos embora. Oh, meu Deus do céu. Quais são as suturas do crânio que nós estudamos? Quem lembra? Acho que essa pergunta ela não foi nem muito justa. Sutura sagital, sutura lamboide, sutura coronal, bregma e lambada. Lambidoide. É lambidoide. Isso. É o seguinte, meu povo. Entre um A osso e estrutura é outro, aquele risquinho, né? É esse risquinho isso, aí, né? é justamente esse risquinho mesmo, que funciona como a articulação, né? Então, eu tenho aqui a sutura coronal, olha como é a sutura coronal, igual o plano coronal. Olha como é a sutura sagital, igual ao plano sagital. Olha como a gente pode fazer essa associação, né? Aí, esse encontro aqui dos três ossos, ele é chamado de bregma. E o encontro aqui atrás, também dos três ossos, né, dos dois parietais e do occipital, é chamado de lambda. Certo? O osso frontal, o parietal, né, os parietais, aqui o occipital. Então, eu tenho aqui as duas suturas. E tenho a sutura também, a sutura lambidoide, e aqui o encontro que é chamado de lambda, né? Não é à toa que eu tenho aqui as fontanelas, que no caso é o recém-nascido, né? Ele nasce com esse espaço, ou seja, o encontro aqui dos ossos ainda não aconteceu, não se fechou direitinho, não se encontrou, o quebra-cabeça não se encaixou. Então, vai dar origem a desses dois afastamentos aqui, e são chamados de fontanelas. Número 7. Meu povo, deu para entender as suturas? Positivo. Ótimo. Então, vamos que vamos. Quais as funções da coluna vertebral? Ela tem duas funções principais. E aí, Professora, qual foi a pergunta que eu não entendi? as funções da coluna vertebral. Atua na proteção dos órgãos, vísceras vitais, proporcionadas com o auxílio das costelas, promove a absorção e a dissipação de choques mecânicos da porção ramificada do sistema nervoso central. Então, é o seguinte.
A coluna vertebral, ela é composta pelas vértebras, né, o osso vértebra, que ele tem uma abertura que é chamada de forame, que é por onde passa a medula espinhal, né, nosso sistema nervoso. Então, essa é uma das funções principais. A segunda função principal é com relação ao nosso movimento, né? Porque vocês podem perceber que são vários ossos. Vou mostrar aqui. Se fosse um osso completo, gente, porque podia ser, né, um osso aqui bem completo, bem grande, como o osso fêmur, seria um problema, porque a gente não ia conseguir se abaixar, enfim, a gente não ia ter mobilidade. E isso só é permitido porque são vários ossos, e entre um osso e outro a gente também tem uma cartilagem, né? Um disco, justamente para amortecer esses impactos. Então, a nossa coluna, ela é perfeita, justamente porque são vários ossos juntos, né, formando aqui essa grande torre, que é a coluna vertebral. Ainda bem que sua coluna é perfeita, porque a minha parece que tem um S. Isso ele. A minha é horrível. Ai, meu Deus. Agora, número 8. Por que as costelas flutuantes são assim chamadas? Por que elas são chamadas de flutuantes? Elas recebem esse nome por estarem apenas ligadas indiretamente ao osso externo. E suas cartilagens são fixadas na cartilagem da costela. Querida, me tira uma dúvida que eu fiquei martelando desde aquele que eu perguntei. Como é feita essa cirurgia que essas atrizes tiram essas costelas? Porque não Como fica é numa feito? cicatriz. Sim, porque eu fiquei martelando na minha cabeça como era feito isso. Como assim, cicatriz? Não, assim, eu conheço uma pessoa que a menina disse que já tinha feito essa cirurgia, né? Na verdade, outra pessoa falou pra mim que ela tinha feito. Realmente a minha tem uma cinturinha bem fininha, sabe? Eu nunca tinha, mas eu não vejo cicatriz de nada, né? Aí eu vejo muito que as atrizes tiram as costelas, geralmente essas flutuantes, né? Uhum. E eu não consigo entender como é feita essa cirurgia. Você saberia Assim, explicar? como é feita, existem várias formas, na verdade, né? Os cirurgiões plásticos, inclusive, eles têm muita habilidade para a realização de sutura, né? De fechar o corpo da gente sem deixar marcas. Porque, por exemplo, quando a gente faz uma cirurgia que a gente fica com aquela cicatriz da sutura final, né? Aquilo ali é porque foi usado um fio mais grosso, né? É um cirurgião, que não é um cirurgião plástico, geralmente os cirurgiões plásticos, eles têm muita habilidade, os pontinhos deles são muito delicados. Então não fica cicatriz, né? Até uma vez eu assisti, não ouvi pela televisão, uma cirurgia que era de silicone. E o silicone, ele foi colocado no seio através da cicatriz umbilical. Ele colocou, foi uma coisa que eu fiquei um pouco impressionada. E eu acho que hoje em dia já deve ser uma coisa ou muito comum ou já tem um outro método, porque isso já faz muito tempo. Ele colocou o silicone da moça pela cicatriz umbilical. Ele abriu o umbigo dela e colocou. Porque, no caso, a moça era modelo, então ela não podia ter marca nenhuma. Então, ele colocou pelo umbigo, gente. Eu fiquei impressionada, porque ele colocou vários canos, né? Como se fossem umas cânulas, e foi colocando lá até chegar no seio dela. Misericórdia, não sei quem foi mais corajoso, se foi ele ou se foi ela, viu? Deus me livre. Mas essas costelas flutuantes, elas geralmente têm as cartilagens, é porque aqui eu tô vendo na imagem que elas. Não entendi. Elas não têm cartilagem. Então, é osso mesmo? É só osso. No caso, as flutuantes, gente, elas Não, são chamadas... não, as flutuantes não é só cartilagem, não. Não.
Não, é osso mesmo. É osso mesmo. Nossa, aí eles tiram esses ossos ou quebram? Como é que é feito isso? Desencaixa. Aí fica solto. Não, não fica solto. Elas saem, ele tira. Misericórdia, Deus. Eu pensava que na imagem, eu fiquei olhando a imagem e digo, então é por isso. As flutuantes é como se fosse uma cartilagem, Não. né? Mas, porque é flutuante, aí eu vi aqui a imagem que nessa foto aí, né? Essa partezinha cinzinha. Essa parte cinza, ela é cartilagem. Ó, aqui na coluna é cartilagem, mas ela não é, ó. Ela pode ter uma cartilagemzinha aqui na final, mas ela é osso mesmo. Osso, osso. Então, assim, essas cirurgias, elas são feitas de várias maneiras, né? Tem cirurgia... Eu pensava que tirava só essa partezinha cinza aqui da frente, que é a cartilagem, aí ficava a cintura bem fininha, como as atrizes ficam. Não. Não, elas têm que tirar o osso mesmo. Agora, também não é toda pessoa que fez uma cirurgia, que tem a cintura fina, que tirou essas costelas, não. Às vezes é só porque a pessoa fez uma lipo mesmo, retirou todas as gorduras do abdômen, da cintura, e ficou realmente com a cintura muito fina, né? Não são todas as pessoas, não. Inclusive, tem umas pessoas que estavam até comentando hoje, digo, meu Deus, a quantidade de gente que fez cirurgia plástica esses dias não está no gibi, eu percebendo, né? E geralmente elas ficam com a cintura muito fina, mas é lipoaspiração. Lipoescultura, como eles chamam. Peço desculpa aos colegas aí por ter feito essas perguntas, né? E ter atrapalhado um pouquinho. Mas eu tirei minhas dúvidas, né? Que eu estava com dúvida, então eu tive que tirar. É bom. Então, assim, as costelas flutuantes, explicando um pouco melhor, elas são aquelas costelas que ficam atrás, né? Elas não chegam até a frente, elas não têm acesso nenhum ao osso externo. No caso das costelas falsas, elas têm um acesso de forma indireta, né? Mas aí, no caso, as costelas flutuantes, elas não têm acesso nenhum. Então, elas são assim chamadas justamente porque elas flutuam na parte posterior do corpo, né? De certa forma. Não estou dizendo que elas estão soltas, tá? Número 9. Qual a função do disco intervertebral, gente? Então, onde é que está o disco intervertebral? A função ela permite o movimento das articulações, absorção, dissipação de impactos mecânicos impostos à coluna vertebral. E onde é que estão esses discos? Não é na coluna vertebral, não? É sim. Entre as vértebras. Isso, na coluna vertebral, tá entre as vértebras. Então, vou aqui para foto. Então, entre uma vértebra e outra, né, aqui atrás, entre um osso e outro, eu tenho uma cartilagem, né, que é chamada de disco intervertebral. Então, vai ajudar muito, gente, nesse amortecimento do impacto, porque se eu não posso ter um osso completo, eu tenho que ter vários ossos, então eu tenho que ter aqui uma cartilagem que faça esse trabalho, né, e amortecer o impacto de um osso para outro, principalmente porque eu realizo diversos movimentos, perdão, com a minha coluna. Então, eu preciso de alguma coisa que amorteça o impacto desses movimentos. Voltando. 10. Qual é a unidade óssea da coluna vertebral? Qual é o osso que compõe a coluna vertebral? Professor, eu coloquei aqui, só não sei se é de certeza. É a torácica, a lombar, sacral e coxígea.
Certo, mas esses aí são os grupos. Eu fiquei- Eu quero Sim, saber é qual porque é eu o fiquei nome do indeciso nessa osso. pergunta. Qual é o nome do osso? Osso vértebra? Isso, é isso mesmo. Então, gente, a nossa coluna vertebral, ela é, ó, vertebral, ela é composta pelas vértebras, pelo osso vértebra. Então, aqui, nessa nossa coluna, nessa imagem, a gente consegue ver que a gente tem aqui, olha, uma sequência de vários ossos repetidos, vértebras, certo? Então, a unidade óssea da coluna vertebral, ou seja, o osso, ele é chamado de vértebra, um osso vértebra. Aí eles se agrupam, né? As vértebras, elas se agrupam em regiões que vai gerar essa nomenclatura, né? De cervicais, de torácicas, de lombares, né? Eu pergunto isso, gente, sempre, qual é o nome do osso, porque muitas vezes a gente fica tão fixado com essa história de vértebras cervicais, vértebras torácicas, vértebras lombares, que se a gente pegar ou ver uma foto do osso vértebra sozinha, a gente não sabe o que é. Entende? Então, é bem para chamar a atenção mesmo da gente que não é um osso completo que compõe a coluna, ou seja, são vários ossos que, no caso, são iguais, né? Ou seja, eles têm a mesma aparência, que o mesmo design, os mesmos acidentes ósseos, para poder compor a coluna. Uh, 11, né? Quais ou qual osso ou ossos do corpo humano que se articulam com a tíbia, com o osso tíbia? Quem é que vai se articular com a tíbia? A fíbula? A fíbula. Tem mais? Códilos do fêmur. Como é? Côndilos do fêmur. Sim, o osso fêmur. E a articulação do joelho também, né? Como é o nome do osso do joelho? Fíbula. Não, do joelho. Patela. Sim, do joelho. Patela. 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 Não, as meninas não chamam de paleta, viu? É patela. Então, vamos lá. Se articulou com a fíbula, que vocês falaram, né? O fêmur, a patela e quem mais? Tíbia, né? Aí vocês falaram que se articula com a fíbula, com a patela, com o fêmur. E esses aqui? Ossos társicos. O osso. Isso, são os ossos do taço, minha gente. Se lembrem que depois da tíbia, olha, de forma mais distal, tem aqui os ossos do tarso. Então, são esses ossos que vai acontecer a articulação, ou seja, ela vai ter esse encontro aí com esses ossos, né? Com o fêmur, com a patela, com a fíbula e com os ossos do tarso. Agora, coisa boa, como se divide o osso externo?
Como? Manúbrio, o corpo e o processo tifoide, é isso? Isso. Gente, o cisterno, ele vai ser dividido em 3 partes, né? O manúbrio, vamos lá para a imagem, para a gente lembrar do osso externo. O osso externo, no caso, é esse aqui, né? Que as costelas, elas vão se ligar através das cartilagens costais. A Então, gravata. isso, muito bom, a gravata. Então, no caso, o manúbrio é a parte de cima, que é aquela parte do triângulozinho da gravata. O corpo vai ser o corpo da gravata, né? O restante. E a pontinha, no caso da gravata, ela tem uma pontinha, né? A pontinha final, ela não é reta, formando um retângulo. Então, o processo tifoide ou apêndice tifoide é justamente essa pontinha final aqui da nossa gravata, ou seja, do nosso osso externo. Então, manúbrio, corpo e processo tifoide. Tudo certo? Vamos para a última pergunta. Pergunta prêmio. Cite 3 ossos do carpo e 3 ossos do tarso. Trapézio, trapezóide capitado, do carpo. Do taço, Sim. calcanear, talos e cuboide. Ótimo. Concordo. Gente, os mais fáceis de lembrar do tarso é o calcânio, porque todo mundo se lembra que tem calcanhar, né? Então, o calcânio, né? Aí, mais fácil do tarso é esse. Mas aí os outros a gente vai ter que lembrar. No caso dos mais fáceis do carpo, é o trapézio, o trapezóide, porque uma coisa leva a outra, né? E o piramidal, por exemplo, né? Porque é um osso que ele é mais triangular, na forma de pirâmide. Mas não significa que a gente tem que aprender só 3 de cada, né? Só pedir para vocês citarem 3, mas a gente sabe que tem mais. E aí, tudo certo com os ossos? Tudo certo com o nosso sistema esquelético? Eu para entender. Tudo Como ok. É muita Positivo, vamos informação, meu prosseguir. Deus. É É muito, muita coisa. É é muito muita osso. coisa. É muito uso para me aprender, viu? É um bocadinho de osso, né? Então, gente, hoje a gente vai falar um pouco, para terminar a nossa aula de hoje, né? Não demora muito, né? Acidentes ósseos, até porque a gente não vai aprender todos os acidentes ósseos de todos os ossos, porque senão a gente teria que estudar cada osso parte por parte, né? Então a gente não iria estudar os ossos, a gente ia estudar as partes dos ossos. Mas isso aqui é só para a gente entender, né, como é que eles funcionam e por que que eles são diferentes. Por quê? Os acidentes ósseos, eles se referem justamente às características que os ossos têm, certo? As características físicas. Como é que eles aparentam ser? Qual é a aparência deles? Né? Que eu até disse aqui que eu chamo de design. Como é que o osso foi desenhado, por exemplo. Então, a gente vai perceber que eles são bem diferentes, porque eles têm funções diferentes, as articulações, elas são feitas de forma diferente, e a gente vai aprender na próxima aula sobre articulação, e elas são assim justamente porque elas realizam movimentos diferentes. Então, para que a gente possa entender isso melhor, eu trouxe esses acidentes ósseos. De cada tipo de acidente, eu vou trazer o exemplo de 1 ou 2 ossos, né? 1 ou mais ossos, para vocês perceberem. Mas aí, quando vocês forem ver algumas imagens, por exemplo, quando a gente está estudando os ossos, a gente vê, por exemplo, o osso fêmur, né? Que é esse daqui.
Aí, quando vocês verem esses nomezinhos que estão, assim, apontando para cada parte dele, aí vocês vão perceber, eu lembro o que é isso, eu lembro que são os acidentes ósseos que a professora explicou. Porque muitas vezes a gente está estudando, deixa eu ver aqui uma imagem boa. Pronto, essa imagem aqui, que são vários ossos juntos, né? Mas aí tem várias informações ao lado, e nem todas essas informações, elas se referem ao nome de cada osso. Elas se referem justamente aos acidentes ósseos, né? Para a gente compreender um pouco melhor. Então, vamos lá. Os acidentes ósseos, eles são características anatômicas da superfície dos ossos, né? Como é que esse osso ele aparenta ser, né? Como é que é a aparência dele? Por que que ele tem esses risquinhos, né? Por que que ele tem esse negócio arredondado? Parece que ele parece assim um círculo perfeito que tem no fêmur, inclusive, né? Então a gente consegue perceber as irregularidades que eles têm com relação à saliência, né? Algo que é mais protuberante, ou então algo que é como se fosse uma depressão, ou seja, algo que afundou ali naquela parte daquele osso, mas não é porque tenha acontecido alguma coisa, não, é porque ele é realmente assim, né? Então a gente vê essas irregularidades como saliências, né? Como depressões e como aberturas, como por exemplo o osso vértebra. Vocês podem observar que tem um espaço ali dentro, né, que a gente chama de forame. E é justamente para que a medula ela esteja acomodada ali naquele lugar. Então, tem uma função, né, tem uma justificativa. Então, também, eles são responsáveis por fazer o contato com os vasos, né, com os vasos sanguíneos, que são as veias e as artérias. Os nervos, né, que é onde vai ser passada a mensagem, né, para o sistema nervoso central, os tendões, os ligamentos, enfim. Então, quando a gente vai vendo um pouco mais de músculo, vocês vão perceber que as coisas elas não estão soltas, né? Tudo ele está muito bem preso. Então, o que é que acontece? Os tendões, eles fazem essa ligação do osso ao músculo, e eu falei na aula passada que os músculos é que eles tracionam os ossos para que eles realizem os movimentos que a gente consegue realizar, né? E a gente consegue fazer isso justamente por causa dos tendões. Então, essa aparência que eles têm, muitas vezes é para que os vasos sanguíneos, que é as veias, as artérias, os nervos, os tendões, ligamentos, ou então os músculos, eles possam se aderir àqueles ossos, né? Eles também servem de referência anatômica, e a gente vai perceber que alguns, eles têm algumas coisas parecidas, né? Por exemplo, o osso húmero com o osso fêmur, como se trata da parte mais proximal dos membros, né? No caso, o membro superior e o membro inferior. Então, eles são um pouco parecidos, têm acidentes ósseos que são semelhantes. E também eles vão determinar o movimento da articulação. Como é que essa articulação, o movimento vai ser como, né? Acima, para baixo, para os lados. Então, começar. Gente, nós temos aí, eu nem contei, na verdade, mas são vários tipos de acidentes ósseos. Cada um tem a sua particularidade, certo? E a gente vai começar pelo capítulo, certo? É assim mesmo que chama, capítulo. Ai, Jesus. Então, é o seguinte, o que é o capítulo? É uma porção articular, redonda e pequena, né? É, na verdade, uma parte arredondada, né, de forma articular, ela é pequena e ele forma como se fosse uma cabeça, certo? Mas aí o que que acontece? O capítulo, ele não é a cabeça, certo? A cabeça já é outro tipo de acidente ósseo. Então, aonde é que a gente vai conseguir encontrar o capítulo? Aqui, olha. Nessa parte mais inferior do húmero, né? Esse osso aqui, não sei se vocês lembram, mas é o osso do braço, né? Aquele osso que está mais proximal
ao corpo, né? O ponto de origem, é o mais próximo, na verdade. Então, essa partezinha dele aqui mais arredondada é chamada de capítulo, certo? Então, esse é um exemplo da existência do acidente ósseo capítulo nos ossos. É no osso húmero, é um dos exemplos. Mas aqui, gente, vocês podem perceber ó, que o húmero ele também tem vários outros tipos de acidentes ósseos, e todos esses são, olha, o cabeça, o colo, o tubérculo, o sulco, né? O tubérculo de novo. Então, tudo isso vai se referir, né? E todas essas formas que o húmero ele tem, olha, ele vem bem retinho aqui, olha. Aí chega aqui é como se ele se contorcesse para o outro lado. Então, isso aqui, gente, ajuda muito na movimentação. Porque eu não sei se vocês lembram, mas o húmero vem aqui, chega vem por aqui, olha. Essa aqui é a parte posterior do húmero, essa aqui é a parte anterior. Então, quando chega aqui embaixo, tem dois ossos que ele vai fazer uma articulação, que é o osso rádio e o osso una. Então, essa parte aqui mais arredondada, né, o capítulo, juntamente com a tróclea, vai ser usado para o encaixe da una. Não sei se vocês lembram que a una é aquele osso que tem aquele ganchinho, como se fosse aquele abridor de garrafa que eu falei. Então, isso aqui vai ser fundamental para quando a una ela for se encaixar, né? E para que a gente possa fazer os movimentos com o braço para poder formar o cotovelo. Outro acidente ósseo é o côndilo, né? O côndilo, ele geralmente vem em par, né? Ele é uma porção articular arredondada também, porém geralmente ocorre em pares, né? Então aqui a gente tem um exemplo de côndilo, é no osso fêmur, na parte posterior do fêmur. Eu vou ter o quê? Aqui, olha, os dois côndilos. Essa parte arredondada e essa outra aqui também. Isso também vai ajudar bastante, porque o fêmur, ele vai fazer uma articulação com dois ossos nos membros inferiores, que é o osso fíbula e o osso tíbia. Então, os côndilos é essa estrutura arredondada que tem na parte mais inferior do fêmur. A crista. A crista é uma forma de linha, né? É uma bem comum, uma crista bem comum, que eu não sei se vocês já conhecem, é essa pontinha aqui que a gente tem no nosso quadril, né? E quem é mais magrinho consegue sentir, né? Quando você pega aqui no seu quadril, da parte mais lateral, um pouco mais para frente, você vem da lateral do seu quadril, vem trazendo a mão assim um pouquinho mais para frente, você dá de cara com a crista ilíaca, né? Não sei se vocês lembram, mas esse osso, como um todo, ele é chamado de osso ilíaco, né? Então, essa parte aqui, essa asa maior aqui, ela é chamada de osso ilho. Então, essa ponta que ele adquire aqui, ela é uma crista, certo? Ele é um tipo de acidente ósseo, ou seja, é uma forma de crista. Então, já que é uma crista no osso ilíaco, então fica-se crista ilíaca. Essa outra aqui também é uma crista no osso etimoide. Também faz uma ponta, faz uma protuberância. A fóvea. A fóvea, ela é uma porção lisa e plana que é encontrada nas áreas de articulação entre os ossos, cobertas por cartilagem. Aí, exemplo das fóveas articulares, superior e inferior, presentes nos corpos vertebrais para articulação com as costelas.
Aí aqui eu trouxe um exemplo de fóvea, que é no osso fêmur, olha. Eu tenho aqui a cabeça, né, do fêmur, que é esse acidente ósseo aqui, essa forma do fêmur, que é em formato de cabeça, né? A cabeça é um outro tipo de acidente ósseo já. Então, aqui na ponta, né, para poder fazer contato com a articulação do quadril, eu tenho essa estrutura aqui que ela é chamada de fóvea, certo? Ela está no fêmur, né? Ela faz parte do fêmur. Então, ela é plana, né? Ela é lisa e ela vai ser coberta de cartilagem justamente para poder fazer a articulação. A gente vai ver que entre uma articulação e outra, entre um osso e outro, existe uma cartilagem que é justamente para que o osso ele não se desgaste um no outro a partir do atrito. Aqui na vértebra, gente, eu tenho outro tipo de fóvea, né? Olha, aqui, e eu falei para vocês que a parte azul era justamente onde existia a cartilagem, né? Então, aqui eu tenho uma aparência aqui de fóvea. A cabeça, né, é um dos mais comuns, né? Inclusive tem situações que a pessoa, tem pessoas que é acamada, né, que infelizmente sofre daquelas escaras, né, as úlceras por pressão, e dependendo de onde for, geralmente se for aqui na região do trocânter, essa pontinha aqui a gente até consegue ver. Mas aí a cabeça, gente, ela é uma extremidade articular, redonda e grande, né? Ela é a mais clara e evidente que a gente consegue perceber de acidente ósseo. Inclusive, você, assim, de longe, chama a atenção, tanto a cabeça do fêmur, né, como a cabeça do húmero, né? Esse aqui é o húmero de novo. Então, eu tenho aqui essa estrutura arredondada, né, grande, ela é chamada de cabeça, certo? É diferente, gente, do capítulo, porque o capítulo, apesar de ser arredondado, mas ele é uma estrutura pequena. Complicou, professor, essa disciplina aí. Só Jesus. Tenham calma, vocês não precisam decorar tudo, não, minha gente. Tenham calma. Isso aqui é uma informação que eu estou passando para vocês. Porque, assim, a gente, quando vê essas imagens, a gente percebe, assim, como é cheio de dobras os ossos, né? Como tem umas coisas estranhas. Por que que não é liso isso aqui, né? É justamente por causa disso. É para acomodar o corpo da gente melhor. Essas dobras aqui que a gente vê. E cada estrutura dessa, na verdade, é dessa forma por um motivo. Então, é para a gente entender isso, né? Como é que os ossos, eles são. E até a gente conseguir diferenciar um osso do outro. Porque tem pessoas que até se confundem, por exemplo, o húmero com o fêmur, né? Mas aí a gente consegue perceber que o fêmur, além de ser um osso maior, né? Ele contém um design diferenciado dos demais. Não dá para a gente confundir. Mas tem dois ossos que a gente também se confunde, que é a una e o rádio, por exemplo. Às vezes a gente não sabe qual é um e qual é outro. Mas aí quando a gente vê eles separadamente, a gente consegue perceber a diferença, né? Principalmente porque a una, ela tem aquele gancho e o rádio não tem, né? E o rádio, ele tem como se fosse um botão. No caso, a una não tem. A fossa, gente. A fossa é uma região deprimida, né? Que isso quer dizer? Que ela é funda, né? Ela é como uma depressão, a parte mais funda. Ela é oca, né? Ou funda. Aí aqui a gente tem a fossa, as fossas, na verdade, né? Porque tem várias aqui no crânio da gente, né? Essas depressões, essas partes mais fundas que tem aqui. Aí eu tenho as fossas anteriores, né? A fossa média e a fossa posterior do crânio. Aí vocês estão percebendo aqui, né, a gente vendo o crânio aqui por dentro.
aí essa abertura aqui. Então, tudo isso, na verdade, soa um pouco estranho quando a gente vê pela primeira vez. O sulco. O sulco, ele é uma depressão alongada, certo? Ao invés de ser só uma parte mais funda, ele é algo fundo, mas forma como se fosse uma linha mais funda, né? Então, vamos mostrar aqui onde é que a gente tem um sulco. Pronto. Aqui no úmero, eu tenho um sulco. Aí você pode observar aqui que é uma parte que é mais funda, e ela segue uma linha retinha, ó. Então, ela é uma depressão, mas que ela é alongada. Ela não é somente uma parte funda e pronto. Aí aqui a gente tem o quê? Sulco do nervo ulnar do úmero. Então, para que o nervo ele possa chegar até aqui embaixo, que no caso é a una, né, o osso una, ele se acomoda justamente aqui dentro, ó, através do sulco. Ele fica ali no cantinho dele para não sair do lugar. O epicôndilo. O epicôndilo é uma região onde há uma eminência que se localiza superiormente a um côndilo. Então, o côndilo é aquelas estruturazinhas que, no caso, são duplas, né? Então, além do côndilo, eu tenho próximo as outras estruturazinhas que são o epicôndilo, né? Vai vir próximo justamente ao côndilo. Esse é o úmero, gente. A espinha. A espinha ela é uma projeção óssea afilada, né? Uma ponta. Forma como um espinho mesmo, né? Pronto. Aqui no nosso osso vértebra, eu tenho aqui, olha, uma espinha, que é essa parte mais posterior. Inclusive, quando a gente vai, por exemplo, contar, a gente conta inclusive, pelo quantitativo de espinhas que tem, né? Para a gente contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cervicais, por exemplo, 12 lombares. A gente conta a partir do processo espinhoso, que é caracterizado pela espinha. A linha, né? A linha, ela é uma elevação linear, né? Ao passo que o sulco, ele é uma depressão linear, a linha, ela é uma elevação linear, né? Bom, essa aqui a gente consegue perceber através dessa imagem aqui, né? O sulco, ele é embaixo, a linha, ela é elevada, é uma estrutura que se sobrepõe, na verdade, até o osso. O maléolo, né? Esse é bem interessante, porque ele é um processo arredondado que vai dar origem, né? Na verdade, é uma ponta do osso que ele vai ter essa aparência um pouco arredondada. E até a gente consegue perceber o maléolo só de olhar para o pé, na verdade, da gente, né? Então, o nosso pé, ele tem duas estruturas arredondadas. Eu trouxe até aqui essa imagem do raio-x para vocês perceberem. Que de um lado, no pé de vocês têm uma parte mais arredondada, né? Da perna para o pé. Antes de chegar no pé, eu tenho uma protuberância aqui arredondada, de um lado e de outro, né? Então, eu tenho, isso é chamado de maléolo, certo, gente? E ele se dá origem justamente através dessa estrutura que é chamada de maléolo, tanto da tíbia como da fíbula, tá? Então, eu tenho o maléolo lateral, ele vai ser formado a partir do maléolo do osso tíbio, osso fíbula, perdão. E o maléolo medial, ele vai ser formado através desse maléolo aqui do osso tíbia.
Então, essa imagem a gente consegue perceber um maléolo e o outro, e no raio-x também a gente consegue perceber aqui, ó, um maléolo e o outro. Vocês olharem para o pé de vocês, vocês vão perceber. Essa imagem também é muito boa. Dá para perceber aqui. Pronto, aqui está na posição anatômica. Aqui é a parte anterior dos dois ossos, né? A tíbia e a fíbula. Aí aqui eu tenho formando um maléolo e o outro maléolo, um de cada osso. O processo. O processo ele é uma projeção óssea, né? Pronto, aqui do osso rádio, eu tenho aqui um tipo de processo na parte inferior do osso rádio. A protuberância é uma região onde há uma projeção do osso. Uma protuberância, aí o exemplo é a protuberância occipital externa. Aqui. Essa partezinha aqui mais saliente, mais para fora do osso. Gente, o que eu estou falando aqui não são outros ossos, não. Eu estou falando do que tem no osso mesmo. Que ele não é lisinho, não. Ele tem essas coisas. O trocante. O trocante é uma elevação grande e arredondada, né? Está presente principalmente no fêmur, né? Aqui a gente tem esse trocante, né, que é o trocante maior, e o trocante menor. A tróclea. A tróclea, ela é uma projeção articular arredondada, né? Tem forma de roda ou de roldana, né? Um exemplo é a tróclea do húmero, né? E junto aqui com o capítulo, junto com os epicôndilos, ele vai formar, olha aqui, ó, uma espécie de roldana, que é justamente para o osso una ele se enganchar, né? Com aquele ganchozinho dele, ficar bem fixado aqui no húmero, através dessa roda. O tubérculo. O tubérculo ele é uma região eminente, pequena e elevada. Ou seja, é uma protuberância, é algo que se sobrepõe, né, ao osso. É pequena, né, que é o tubérculo maior, o tubérculo menor. Nas costelas a gente tem também. Esse aqui é o osso costela. Tem também tubérculo. A tuberosidade é uma elevação grande e arredondada. Aí onde é que a gente vai ter tuberosidade? Aqui no rádio. E aqui na una também. E o forame, né? O forame a gente até já conhece, porque a gente conhece que ele tem no osso vértebra, né? É uma passagem que tem através do osso, certo? Então, um dos mais conhecidos é o forame aqui das vértebras, né? Mas também o mais conhecido é esse forame que a gente tem no crânio, que ele é chamado de forame magno, né? Que é por onde passa a medula espinal, aqui desde o encéfalo, e ela vai partir daqui, na verdade, do forame magno, até ir passando por todas
as vértebras no decorrer da coluna. Com essa imagem a gente consegue perceber, olha, o forame é essa abertura aqui, e essa parte é representando a medula, né? Aí a gente não, aqui não tem as vértebras. Então a medula ela vai saindo daqui, justamente do forame magno. O meato, ele não é como o forame, né? O forame, ele é uma abertura, né, que tem, ele é uma passagem. Mas no caso, o meato, ele vai ser um canal. Ou seja, o meato acústico, que é justamente o nosso canal auditivo. Isso no osso, viu, gente? Falando do nosso ouvido, nosso pavilhão auditivo, não. Falando no osso mesmo. Que aqui dentro é onde vai se acomodar, né, as estruturas do ouvido interno. Ou seja, aquelas membranas que vão poder captar o som, né? E vão ser encaminhadas para o nosso cérebro, né? Para o nosso sistema nervoso central, para a nossa cabeça, para que ele possa ser interpretado, para que ele possa ser, aliás, escutado primeiramente e posteriormente ser interpretado. Enfim, para quem estava aperreado. Então, gente, os acidentes ósseos, eles se tratam das características dos ossos. Aqui a apresentação. Então, se trata das características dos ossos e para a gente entender como é que eles são, né? Eles não têm simplesmente aquela forma lisinha que a gente acha e vê nas imagens. Nas imagens, quando eu mostro a respeito de cada osso. Geralmente a percepção que a gente tem é de que eles são, sim, totalmente lisinhos, não tem nada demais. Mas a forma que eles têm vai depender justamente disso, com relação à movimentação, né? Com relação às estruturas que vão se ligar a esses ossos e do que a gente vai precisar para acomodar essas estruturas. É interessante a gente saber disso, porque quando a gente vê nas imagens os ossos, a gente pode ver algum tipo de alteração, né, ou coisa diferente, e principalmente porque a imagem, a gente vê ossos, né, a gente não vê o corpo todo, muitas vezes, para a gente conseguir fazer a associação. Então, quando a gente vê um osso, assim, a imagem do osso separado, e a gente entende quais são as partes que o compõem, então você consegue diferenciar facilmente um osso do outro. Tudo certo? Positivo. Pensei que vocês iam dizer, claro que não. Claro que Verdade. não, professor. Falar a verdade, eu gosto da verdade. Essa de hoje, não gostei muito, não, não vou mentir. Tô focada mais lá, mais a primeira. Sei. A primeira aula ou a dos ossos? A dos ossos foi perfeita, ainda tá sendo, ainda tá aqui brilhando na minha mente. Agora essa daí, só Jesus. Pois é. É não, Joilda? Tá bom aí pra tu? Tá não, amiga. Tô entendendo nada. Eu não disse, professor. Ai, meu Deus do céu. Mas é assim mesmo, minha gente. É assim mesmo. Não vou mentir para agradar vocês, dizer que já era para vocês saberem de Essa foi tudo. mais complicada, Não vou amigo. mentir. Essa aula foi mais complicada. Eu só sei o que agora, até agora, só um osso, que é o do braço. Que todo mundo sabe aí, tenho certeza, que também é o que mais fala. Qual do braço? Húmero. Todo Hum, mundo sabe. É só esse mesmo que a gente sabe. osso húmero. Ótimo. Mas o Elton sabe aí. O fêmur também a gente sabe, o fêmur. Oi.
Então, gente, boa noite. Vamos encerrar a aula, né, professora? Pois é. Gente, olha, a gente vai Ninguém encerrar quer por falar mais aqui nada, não, é? hoje. Se ninguém quiser nada dizer nada, né? Fica à vontade. E aí, nada? Nada e nada? Parece que não quero ganhar nada, viu, Ingrid? Não é? Mas A vamos lá, única né? coisa que eu quero dizer, Ingrid, é tchau e vamos dormir. Então, gente, para encerrar, vou mandar mais uma atividadezinha, né? E a Não próxima creio nisso, aula. não creio nisso, não. Você pode ter certeza, mulher. Você não acumule, não, viu? Pelo amor Professor, de Deus. Senão vai ter que passar o final de semana todo fazendo atividade. Ingrid, eu já estou acumulada, já estou com as duas para fazer, você vai passar outra. Meu Deus, o meu fim de semana foi destruído agora. E ainda tem amanhã, viu? Professora, Oi. essa E ainda atividade, tem essa atividade da manhã. atividade, é para mandar para você? Podem mandar. Ok. Aliás, podem não, é para mandar, que eu vou dar uma nota por ela. Agora, eu ainda não vou dizer quanto é essa nota, e nem quero que E vocês achem que é um monte de ponto, não, viu? quem já Não, mandou Ingrid, eu não quero não, não, que não você precisa vai ficar corrigir, com não, né? fome. Eu Não só quero precisa saber. não, precisa não. Eu quero que vocês errem mesmo, viu? Eu quero errar mesmo. Eu quero errar mesmo. Eu quero que vocês errem mesmo. Eu só quero saber se eu estou aprendendo pelo menos algum osso na vida. Vai valer meio ponto. Eu não vou dizer que vai ser um monte de ponto, porque eu ainda estou pensando, para falar a verdade. Mas a gente vai chegar lá. O importante é vocês fazerem, vocês errarem, a gente discutir, vocês aprenderem o certo, e assim a gente vai. Porque quando a gente erra, a gente aprende mais do que vai se acertar. É verdade. Então é o seguinte, amanhã tem 2 aulas para a gente ver, ó, e só Jesus na causa. Amanhã vai ser articulação, e se Deus quiser vai dar tempo de estudar os músculos também. Tá certo? Então, gente, eu vou pedir para vocês, assim, rogar, pelo amor de Deus, estudem, 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 estudem. Dê um reserva aí, pelo menos 30 minutos do dia de vocês, para dar uma olhada nesses ossos. Pega um amigo que é magrinho, enfim, vá estudando aí. Peraí, esse osso é tal, esse é tal, esse é tal, esse é tal. Como é que é esse osso? Ele tem o quê? E assim a gente vai estudando. Tá certo? Tchau, tchau, até amanhã.